Bem, pega a sua Bíblia, eletrônica ou de papel, né? Essa é uma oração que nós fazemos, dominicalmente. Não tem mágica, apenas uma oração. Uma declaração para Deus, né? Agora levante a sua Bíblia e fala comigo. Eu creio na Bíblia. Ela é a revelação de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. Eu vou obedecer aos seus ensinos. Em o nome de Jesus. Amém. Com a Bíblia na sua mão aberta, abra no Salmo 126 e mantenha a sua Bíblia aberta enquanto nós vamos estar explicando os versos. Salmo pequeno, são apenas 6 versos. Salmo 126. Eu ouço bebês, né? São muito bem-vindos aqui na CCP, sempre. Muito bem-vindos. Sou pai, sou avô e tenho muita experiência com bebês. Mas nós temos também, caso você precise, está vendo aquele vidro ali? Atrás daquele vidro é uma sala que você pode ver a gente, nós não vemos você, mas você pode nos ver e ouvir. Você tem ali bercinho, você tem cadeira, você tem alguns brinquedos que você pode também estar à vontade participando do culto. Mas se quiser ficar no culto e o seu bebê estiver cantando junto comigo, dizendo amém, você pode deixar isso que está bom também. Nós estamos muito abertos para isso. Salmo 126. Diz assim a minha versão. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você pode dizer amém? A leitura da palavra do Senhor? Amém. Nós temos aqui anotações também à minha direita e à minha esquerda, caso você queira a anotação dos versos da palavra de hoje. Serão muito bem-vindos. Algumas informações como introdução. Esse cântico é um cântico de um grupo de salmos chamados Cânticos de Peregrinação. Uma outra maneira de dizer, cânticos de degraus, ou cânticos de romagem. São 15 salmos ao todo, começando com o Salmo 120 até o Salmo 134. Por que isso? Peregrinação, degraus, romagem. Era a ideia de que uma vez por ano, todo israelita da nação de Israel, no Antigo Testamento, pelo menos uma vez ao ano, eles tinham que ir até Jerusalém. E Jerusalém está elevada, o Monte Sião está elevado ali. Então eles vão chegando e subindo, né? E subindo aos degraus, vão chegando mais perto. E à medida que eles chegavam naquela peregrinação, eles iam cantando, entoando salmos. Salmos são cânticos, são hinos. E eles vão cantando. O Salmo 120, por exemplo, possivelmente você está familiarizado com ele, diz assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus da terra. Continua o Salmo. Então essa é a ideia. E o Salmo 126 está nesse grupo de salmos que estão louvando ao Senhor, à medida que eles chegavam para casa, né? O contexto desse salmo em particular, 126, não é 100%, porque ele celebra um grande livramento. Porque ele começa dizendo, né, dessa alegria de estar indo para a casa do Senhor. Possivelmente, muitos dos autores concordam que essa celebração é a celebração que eles estavam exilados por 70 anos na Babilônia, Pérsia e tudo mais, até que a Pérsia, o rei da Pérsia veio, conquistou a Babilônia e eles foram libertos, permitidos de voltar. A história completa você pode ver em Esdras, Neemias, entre outros. Está um pouquinho também na história no livro de Esther, mas está ali. Então alguns dizem, essa alegria total é que eles estavam libertos voltando, mas são remanescentes, né? Não eram os originais a maioria. A maioria agora são os filhos daquelas famílias que foram exiladas, 70 anos de exílios lá
na Babilônia, longe de casa. Mas hoje, o que eu queria olhar com vocês é que seja qual for o contexto, eu olhei para esse salmo agora e olhando comentários, ouvindo outras pregações sobre esse. Aqui eu vi alguma coisa diferente. Aqui encontrei um mapa emocional para como nós lidarmos com gratidão e choro, alegria, lágrimas. Eu creio que se nós pudéssemos dar um título, né? O título de hoje é gratidão, lágrimas. Mas eu creio que nós poderíamos, se nós quiséssemos dar um outro título, seria assim: não desperdice as suas lágrimas. Então essa é a ideia, é o que nós vemos aqui nesse texto. Nós vamos ver esse mapa. Ou seja, que ele vai dizendo assim: semeiem, invistam as suas lágrimas, molhem as suas circunstâncias com as suas lágrimas, porque lágrimas semeadas produzem vida e dão frutos. Caso você não se lembre de nada da palavra de hoje, lembre-se disso. Não desperdice as suas lágrimas, porque lágrimas produzem vida. Mas o que aprendemos nesse texto aqui? Como é nosso costume, pegamos verso a verso e vemos aqui lições. Eu creio que nós temos 3 lições nesse texto aqui. Ouça, primeira lição: a vida do crente, seguidor de Jesus, inclui gratidão e alegria, mas inclui também lágrimas, tristeza. Queria ter uma melhor notícia. Quando você vem para o Senhor Jesus, está incluído no pacote gratidão, alegria, né? Alegria, lágrimas. Você vai ter sempre essa combinação desses elementos. Essa é a parte. Mas tem um segundo ponto que nós vamos ver aqui nesse texto. Não importam quantas vitórias. Às vezes nós somos levados em triunfos, uma vitória atrás da outra. Isso é bom, mas o texto também nos diz: lágrimas virão. Pastor, não tem boa notícia nesse negócio? Então, a primeira, né? A vida do crente tem alegrias e tem lágrimas. A vida do crente que está em vitórias, não importa quantas vitórias, vão ter momentos de lágrimas também. Mas, por último, vamos encerrar num alto ponto, que quer dizer o seguinte: no fim de tudo, a alegria, a gratidão tem a última palavra. No fim de tudo, quem ganha é a gratidão, a alegria. Você pode dizer amém para isso? Esse é o final feliz. Então vamos lá desembrulhar esse texto. Primeiros versos de 1 a 3. A vida do crente, seguidor de Jesus, inclui gratidão e alegria. Os versos falam que nós temos muito para agradecer a Deus. Deixa eu ler mais uma vez. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Gente, eu sei que a nossa vida nós temos muitas tristezas, separação de entes queridos, tanta coisa, enfermidade e tudo mais. Porém, se nós olharmos para trás, estamos aqui, olhamos de onde nós estávamos lá, mesmo que a gente não esteja lá onde quer estar ainda, a gente olha, gente, quanto livramento Deus já me deu. Nós precisamos separar momentos para fazer isso. Salmo 103, 1 a 5 em particular, é muito bom. Bendiz, fala para a sua alma, bendize a minha alma ao Senhor. E ele continua dizendo que não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Lembra-se do Senhor. Lembre-se do Senhor. Eu lembro que um hino tradicional, os mais antigos, a gente não tem gente velha aqui na CCP, mas mais antigos, talvez, tradicionais, conheço um hino que falava assim, segundo a estrofe desse hino, fala assim: tens acaso mágoas, triste é o seu lidar, e a cruz pesada que tens que levar? Aí o coro vem o quê? Conta as bênçãos, diz-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Você viu que o Jonathan é jovem, mas é antigo, né? Tremendo, tremendo. E o texto, ele fala bem certinho. Você está passando situações difíceis, tem mágoas. Tem triste o seu lidar. A cruz que você está levando é pesada. Pausa. Conta as bênçãos. Contas de uma vez.
e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. A gente não ignora o peso, a gente não ignora a mágoa, a gente não ignora a adversidade, mas a gente se lembra como Deus me livrou, como Ele me acompanhou. Como o salmista fala lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Tu estás comigo. Porque eu não sofri, não. Estava no vale da sombra da morte. Mas Ele estava comigo. Então, isso nos ajuda. Nós precisamos fazer isso. É a semana de Thanksgiving, mas devia ser o ano de Thanksgiving. 365 dias separados, né? Nós precisamos fazer isso. Dizer, alma, 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 bendize ao Senhor. Aproveite essa semana, mas faça isso uma prática diária da sua vida. Demonstra a Ele sua gratidão pelo cuidado que Ele tem conosco. Todas as situações. Por exemplo, condições. Às vezes nós estamos em dificuldade por escolha própria. Decisões não sábias. Mas nós temos que celebrar que ainda assim, mesmo que a gente esteja no buraco, porque nós caímos ali por nossa responsabilidade, não se esqueça, o Senhor ainda está por você. Ele vai cuidar de você. Nós sabemos também, nesse país, né, nós celebramos na quinta-feira em particular, né, que é o feriado nacional, mas a semana inteira. O Dia Nacional de Ação de Graça, Thanksgiving. Okay? Então, nós podemos fazer isso. É possível que você já saiba a história. Mas os peregrinos que vieram para aqui, não foram os primeiros que vieram para a América, mas peregrinos cristãos que vieram para aqui em 1620. O navio-chefe chamava-se Flor de Maio, Mayflower. Eles vieram para aqui. Mas quando chegaram aqui nesse lugar, nesse país, eles estavam vindo da Europa, lembra que nossos corpos, naquela época não haviam vacinas, não haviam cuidados antibióticos, nada disso. Eles chegaram aqui e um problema era de se adaptar, principalmente com os indígenas. Não é que os indígenas trouxeram mal, mas havia aquele contato com outros seres humanos que tinha já autoimune o sistema deles. Então, muitos morreram. Aí o inferno. Cala-te, boca. O inverno. O inverno foi muito rigoroso. Quem não morreu de infecção e de contaminação, morreu por causa do frio, né? E o que aconteceu com aquilo tudo, né? Eles estavam muito apertados. Mas Deus é maravilhoso. Vem o segundo ano, os que são sobreviventes, agora eles já estão com mais, o sistema já está com mais imunidade, eles têm amigos entre os índios ajudam eles a saberem o que planta aqui nesse país, o que dá. Então aquele contato vai fazendo, e quando eles chegam ao segundo ano, agora na sua colheita, o que eles fazem? Eles separam um dia para fazer o quê? Para agradecer a Deus pela sobrevivência. Olhando para trás, muitos se perderam, mas aqueles ali estavam dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Aí vem a celebração. Ao longo dos anos, eventualmente, o país inteiro vai adotar isso. Olha, e a nossa igreja? E quando eu olho para a igreja, os cultos, o pessoal, as pessoas que passam, tanta gente que passou por aqui, está passando, que está sendo missionários e gente servindo em outros lugares. Essa igreja tem sido uma bênção. Mas eu me lembro quando eu cheguei aqui em 1992, então nós éramos como ciganos, não é isso? A cada 2 anos a gente mudava de endereço. Começamos aqui na Wilson Avenue, depois fomos para New York Avenue, depois fomos para N Street, depois fomos aqui para Edison Place. E complicado, nós não tínhamos um lugar que pudéssemos chamar o nosso lugar. E esse lugar aqui virou a nossa terra prometida. Só que estava muito além do nosso alcance. Mas no dia 22 de novembro de 1995, nós realizamos aqui o nosso primeiro culto. Que culto foi aquele? Ação de graças. Então nosso riso é de orelha a orelha. Pois é, esse povo... gente, você pensa que a gente é pequeno hoje, naquela época nós éramos pequenininhos, né? Pouca gente, indocumentado, gente boa, trabalhadora, mas indocumentados... sem lenço, sem documento, como diz a canção. E Deus nos deu esse lugar. Quando nós abrimos esse lugar, né, Reinaldo? Nós tínhamos apenas, ali, aquelas portas estavam seladas, porque era aqui, selada para... Não podíamos usar o basement, não podíamos usar o salão social, nem lá na frente. Era só aqui. Você entrava e saía, banheiros e santuário. E o Senhor nos tem levado em triunfo. Nós olhamos para trás e dizemos, como o Senhor tem feito coisas grandes para nós. Pode dizer amém para isso? Então, o primeiro ponto é, separe um tempo.
Mesmo que você esteja em momentos de adversidade, circunstâncias tão difíceis, a cruz está pesada, separe um tempo. Quantas muitas bênçãos. Você vai ficar surpreso quanto Deus já fez. Então, elas são parte, infelizmente. Nós temos que saber que quando chegamos para Jesus, nós não paramos de sofrer. As coisas continuam acontecendo conosco. Mas a segunda lição, não importa quantas vitórias, lágrimas virão. Versículos 1, 2 e 3 estão celebrando o retorno para Israel, retorno a Jerusalém. Versículo 4, o que ele diz para nós? Né? Assim, diz assim: Senhor, restaura-nos. Pausa. Não entendi. 1, 2 e 3, celebrando que foram livres. O 4 pedindo socorro para restaurar, o que está acontecendo? É porque nós sabemos que mesmo em meio a grandes vitórias, às vezes a gente acabou de celebrar, ou não tem nem tempo de completar a celebração, alguma coisa nova acontece. Isso é vida. Essa é a nossa vida. Por que isso? Um mundo caído, um mundo falido, um mundo em pecado. Somos pessoas com os lábios, como o profeta Isaías fala, lábios impuros. Vivemos no meio de um povo de lábios impuros. Isso não é licença para a gente andar errado, mas nós sabemos que vivemos num mundo complicado, mundo caído. Nós temos que saber isso. E por isso, nesse mundo, nós vamos ter aflições. Então, aqui nesse versículo 4, nós vemos que o peregrino está grato a Deus pelo que já fez, mas ele está enfrentando situações no presente. Como é que você está? Nesse dia, nessa semana de Thanksgiving, como é que você está? Porque nós vemos aqui que ele está dizendo, Senhor, primeiro, 1, 2, 3, gratidão. Agora 4, restaura-nos, Senhor. E ele dá aqui uma ilustração para nós. Ele fala assim para nós, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Algumas versões falam leitos no ribeiro, no deserto de Negev. Se você olhar, olhe no mapa lá da sua Bíblia, no final, você vai ver esse deserto. Esse deserto tinha alguma coisa muito peculiar. Razões ecológicas que nós não sabemos a causa. Isso acontece em vários lugares. O dia estava quentíssimo. Os rios tinham feito assim, aqueles leitos, né? Mas secos, tudo morto, sem vegetação nenhuma. Mas, de repente, inexplicavelmente, das montanhas, chuva, tempestade, trovões e tudo mais, e águas vinham assim milagrosamente, sem poder prevenir, sem prever. De repente, aqueles leitos que estavam secos, eles ficavam cheios de água. E sabe o que acontecia? De repente, a vegetação ficava verde outra vez. De repente, a vida voltava. Então, agora o crente está dizendo, Senhor, ó Senhor, tendo já agradecido, restaura, Senhor, alguma coisa que está seco na minha vida, alguma coisa que perdeu a vida, Pai. Vem, Senhor, ajuda, intervém, Pai. O que é isso? Porque um mundo caído, como eu já mencionei, um mundo falido. Nesse mundo nós temos desapontamentos, não temos? Às vezes com pessoas que a gente menos espera, ou situações que a gente contava como certo e de repente algo vem e muda tudo. Por que, Senhor? Então nós temos isso, tristezas, enfermidades. Gente, tantos diagnósticos de câncer, disso, daquilo, tudo mais, que eu acho que todo mundo que vai ao médico, você já vai reclamando pelo caminho, dizendo, Senhor, misericórdia de mim. Não é isso? Não importa a idade, não importa a situação, você está com aquele peso, porque que desgraça, mais se faz pesquisa, mais esse câncer avança, não é isso? Maneiras diferentes, formas diferentes, não sei. Talvez seja eu, mas eu fico pensando, por todo exame médico é um negócio, né? Volta daqui a 6 meses. Eu falei, tá, mas daqui a 6 meses... Então você fica naquela angústia, né? E além disso, traições, né? Oh, Pai do céu! Pessoas que você confiava com todo o seu ser, de repente aquele desapontamento, perdas de entes queridos. Nós mencionamos do nosso irmão Nilson e sua família, mesmo quando a gente espera, quando a pessoa viveu uma vida frutífera, abençoada, deixou um legado, mesmo assim, a saudade é complicada. É muito complicada. Então, nós sofremos. E a lista é interminável, você pode colocar aí as coisas. Então, o que eu quero dizer? Não importa quantas vitórias, lágrimas virão. Enquanto estivermos nesse lado do céu, em Jesus, você está em Jesus, enquanto você estiver desse lado do céu, nós vamos ter aflições. Mas tende bom ânimo,
porque o Senhor Jesus vence, Ele cuida de nós nas aflições. Pode dizer amém para isso? Mas prepare-se, prepare-se. Ou seja, nós não podemos nos esquecer. Então a ideia é o seguinte: Senhor, do mesmo jeito que o Senhor milagrosamente traz vida ao deserto do Negev, traz para nós, Senhor. Você pode clamar e deve clamar isso. Mas vamos concluir então. Boas notícias. No fim de tudo, a alegria, gratidão tem a última palavra. Então celebramos, mesmo misturado com lágrimas. Celebramos sabendo que mesmo em vitórias, lágrimas virão, mas por último nós sabemos, o final da história é que gratidão tem a última palavra. Por quê? Promessas de Deus. Olha a promessa que ele faz no versículo de número 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Não há dúvida, é uma declaração muito, muito ao ponto. Aqueles que semeiam com lágrimas. E 6, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Então a ideia é o seguinte: a adversidade vem, a perda vem. O que nós vamos fazer? A gente chora, porque nós somos humanos. Jesus chorou, não chorou? 2 vezes, pelo menos que eu me lembro, quando o seu amigo Lázaro estava sepultado, ele chorou, porque ele viu, essa é a raça humana, olha o que o pecado fez com o ser humano. Fomos criados para viver eternamente, mas o pecado trouxe a morte. Então, essa é uma maneira dele, ele sentiu junto com Lázaro. Outra vez, Jerusalém, olhou aquela multidão, entrada triunfal, ele olha aquela multidão, e ele fala, ah, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis juntar você com uma galinha junto aos seus pintinhos, né? Debaixo das minhas asas, e vocês rejeitaram. Porque ele sabe que a nossa rejeição, nosso coração duro, nos separa de Deus, e é uma lástima. Então ele chora. Fala lá, Jesus chorou. Ele faz isso para nós. Ele nos dá essa posição, né? Então, nós temos aqui uma promessa. Agora, você lembra daquele salmo? Nossa irmã Junéia não vai responder, nem o nosso presbítero Valdomiro também não vai responder. Já vi que eles ficam coçando a língua, eles querem falar logo, não deixa ninguém falar, né? Vamos ver se o Josué responde essa aqui, né? Em Salmo 30, versículo 5, eu começo, você termina o versículo. Vamos lá, Josué. O choro pode durar uma noite, mas... Quantos Josués nós temos aqui? O pessoal quer te ajudar mesmo, né, José? Isso é bom, viver em família. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é que isso isso é verdade, não é isso? Mas quando você ouve essa leitura, o que te dá a impressão? A minha impressão é a seguinte: fica firme. Segura, bate, põe aí, né? Fica firme, porque vai passar. Sim, mas eu acho que esse texto aqui tem algo muito melhor. Tá? Não é você ficar apenas firme que vai passar. Eu creio que ele está indo além, sabe? Porque ele está além do seguinte: você está sofrendo, está em crise, siga adiante, confiante nas promessas do Senhor, que Ele prometeu. Agora, à medida que você for andando, chorando, você está molhando o chão, né? Da circunstância adversa. E sabe o que está acontecendo com isso? Quando a água cai na terra seca, o que ela faz? Ela traz vida. Quando as lágrimas são derramadas sobre a adversidade, o que ela faz? Traz vida outra vez. Isso não é fácil de fazer. Mas a ideia é o seguinte: eu vou me levantar, eu vou me preparar, eu vou me banhar, vou estar todo bem, né? O coração está partido, as lágrimas estão caindo, mas eu vou seguir confiando no Senhor. Por quê? Porque Ele prometeu. Ele não diz assim, talvez, aqueles que andam semeando, né, com as suas lágrimas, colherão e voltarão com seus braços como os feixes. É positivo Ele dizendo. Então eu sei que isso não é fácil de fazer, mas é uma prática que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Então não é só apenas aguente que vai passar. Ok, então, muitas vezes é questão de tempo, mas não importa. Mesmo que não passe, as minhas lágrimas vão semeando e confiando no Senhor. E confiando no Senhor, o que acontece? O chão se amolece, a vida volta àquele lugar. E eu creio que isso tem uma implicação muito forte no sentido que o apóstolo Paulo pegou para nós. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, ele fala para nós o seguinte, que essa leve e momentânea aflição,
ela não se compara com a glória que está por vir. Eu parafraseei. Então a ideia é o seguinte, ele está dizendo, gente, nós estamos caminhando para a eternidade. Uma hora dessa, a nossa vida que vai terminar. Mas ela não termina em derrota, ela termina em vitória, porque nós está em Jesus, você está garantido vida eterna com Ele. Onde não há mais choro, não há mais nenhuma, você está para sempre na presença dEle, para sempre, cheio da alegria, cheio da gratidão. Então a ideia é assim, dê o primeiro passo de fé, tome posse das promessas de Deus. Ande, siga, confiando tudo isso que Ele colocou para nós, né? Para que nós possamos saber que aflição no momento, circunstâncias adversas no momento, mas para mim está separada uma glória eterna, celestial, com meu Senhor Jesus. Eu creio que você fez isso, pegou isso, né? Então, isso não é para minimizar onde você está hoje. Eu não sei onde você está, ou mesmo que os que estão em casa. Se você está sofrendo, se você está bem, se você está celebrando, está em alegria, alegre no Senhor, bendize ao Senhor, não se esqueça de nenhuma, faz hoje, amanhã, depois, olha onde você estava, onde você está, e agradeça o Senhor por tê-lo trazido em segurança até agora, sendo esse o caso. Mas caso você esteja sofrendo nesse momento também, confie no Senhor, porque esta situação, não é que ela vai passar, mas você pode andar pela fé e regando com as suas lágrimas. E o Senhor promete para você, eu vou trazer vida a você e depois vida para a eternidade. Podemos dizer amém para isso? Amém. Tá, eu sei que nós fazemos isso, o louvor pode vir. Nós vamos estar cantando um cântico que fala sobre grande é o Senhor, né? Grande é o Senhor. A gente louva muito a Ele. Mas eu queria que você tivesse uma oportunidade. Nós temos apenas alguns minutos antes do Ministério Inglês vir para o próximo culto, mas eu gostaria de te estender uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Se ouviu, falar, ouvir, ok, mas a gente poder fazer isso com o Senhor? Você pode fazer isso em casa, mas quero te estender uma oportunidade de você começar essa fase de entrega, dependência do Senhor, aqui e agora. Enquanto os acordes estão sendo cantados, enquanto o cântico está sendo cantado, se é esse o seu desejo, de dizer, Senhor, te agradeço pelas bênçãos, mas, Pai, acorde, porque é uma circunstância, no momento, que precisa ser vencida, e eu preciso do Senhor. Vem, Pai, vem, Pai, ouça o meu clamor, assim como o Senhor fez milagrosamente, transformou o deserto, transforma a minha vida hoje, transforma a minha circunstância. Se é seu desejo, sem nenhuma obrigação, sem nenhuma imposição, mas se é o seu desejo, termine esse culto aqui no altar, junto comigo, dizendo, Senhor, restaura a minha vida. Recebe minha gratidão, mas restaura, Senhor, esta área que está tão seca, Pai. Traz milagrosamente essa água viva, Deus, essa chuva milagrosa que transforma até o deserto em um lugar frutífero, em nome de Jesus. Pai, querido, nós estamos aqui. Na minha vida, Senhor, essa palavra, Pai, ela me enche de ânimo, Pai, me enche de energia, Senhor. Saber, ó Deus, que nenhuma lágrima é desperdiçada. O Senhor traz, Pai, o Senhor traz tanta coisa boa, Pai, para nós. Eu te louvo por isso, Pai, em nome de Jesus. Recebe, Pai, o nosso clamor, recebe a nossa gratidão, Pai, em nome de Jesus. Fique de pé conosco, e se você sente no seu coração o desejo de falar com o Senhor, deixe o seu lugar e venha aqui no altar, termine aqui conosco, falando com o Senhor e louvando enquanto dizemos, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Amém, Senhor. Senhor, ao Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante ao Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ao encerrarmos, eu quero, antes da bênção, eu queria compartilhar um motivo de grande alegria para nós. 4 anos atrás, dezembro 19, a nossa netinha menor, a Winter, estava para nascer e os médicos falaram: ela não vai sobreviver o delivery, não vai. E nós fomos como família prontos para dizer oi, tchau, né? Daquela criança que não ia nascer. Ela nasceu e ela sobreviveu. Um monte de complicação. Imagina, põe complicação nisso aí. Não tinha válvula disso, não tinha artéria daquilo, um monte de negócio. Então ela fez muitas cirurgias. E naquelas cirurgias de 2 anos e meio, quase 3, ela teve alguns traumas, imaginamos, porque ela tudo funcionando direitinho, mas o seu aqui ela não engolia e nem falava. Você notou que eu falei não engolia nem falava? Passado. Tivemos com ela recentemente, nós visitando nossos netos, e nós vimos que ela já estava engolindo e falando, ainda sendo alimentada através de tubos. E ontem nós recebemos um vídeo da igreja, o culto na igreja de Ação de Graça. Quem está lá bem na fila de frente, ela é a menorzinha de todos, bem na frente, cantando, fazendo tudo isso aí, a Winter. Nosso coração se encheu de alegria e nossos lábios de júbilo. Bendize, minha alma, ao Senhor. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Receba a bênção. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, e agora e para todo o sempre.
Amém. Vão em paz, sejam bênção em o nome do Senhor.